Do you feel the vibe? Fala, seus ricos, tudo jóia com vocês? Quero agora fazer uma aula diferenciada, passar mais do que conteúdo, uma experiência de gráfico, tá? Fiz um desenho aqui, tá uma porcaria, mas eu espero que vocês entendam a mensagem. Observa só esse desenho que eu fiz aqui no Paint e tenta ver se tem alguma relevância para vocês aí nas suas operações, tá? Toda vez que eu chego no gráfico, eu vejo este comportamento aqui, mais do que operações de velas verdes ou vermelhas, tá? É um comportamento que o gráfico está te apresentando. Então, o que eu observo aqui neste momento? Primeiramente, eu olho lá atrás para ver se tem alguma referência que eu possa utilizar aqui na frente como filtro de operação, tá? Quando eu olho lá para trás, vamos ter uma ideia para onde ele está indo ou de onde ele está vindo. Digamos que esse gráfico está numa tendência de alta, tá? E quando ele chega aqui, eu começo a observar o quadrante onde eu quero fazer a minha operação. Eu observo nesse quadrante que em alguns momentos o gráfico voltou e é onde eu começo a criar o meu filtro de análise. Eu começo a observar o que? Cara, ele veio subindo aqui e do nada meteu uma vela vermelha. Por que isso aconteceu? Porque colocou mais duas velas verdes e do nada deu uma vela vermelha. Não é a vela verde ou vermelha que faz um gráfico voltar, mas sim uma região de conflito, tá? Um suporte ou uma resistência. Imagina só, eu olho para trás, aqui nesse gráfico está na tendência de alta, e por aqui ele voltou. E quando eu olho lá atrás eu tenho uma resistência. Então eu observo que esse gráfico está respeitando a resistência, então ele começa a descer. Ele vai e para aqui de novo. Eu falo, cara, por que esse gráfico parou aqui? Eu faço uma análise lá atrás e observo que ele parou por conta que tinha um suporte. É claro que se eu colocar aqui linhas, vai encher de linhas esse gráfico aqui, porque sempre eu vou encontrar referências lá atrás que vão fazer o gráfico parar, voltar, entendeu? Só que o que eu faço? Eu observo num time menor, porque eu estou operando agora, então é o agora que me importa, tá? Então eu vou fazer uma previsão agora, considerando ali em média uns 15 minutos no máximo, e eu tento encontrar no gráfico uma relevância para me operar. Então digamos que eu cheguei aqui umas 3 ou 4 velas, no máximo 5 velas de 5 minutos, eu caço referências para me operar e observo que ele tem uma tendência de alta, ele está encontrando resistência, ele está encontrando suporte e ele está fazendo rompimentos. Mas toda vez que ele rompe, ele encontra uma resistência, faz ele parar e ele corrige um movimento, tá? Buscando o fundo anterior. Eu observo que esse gráfico está trabalhando em ondas e é onde eu começo a observar dentro do meu operacional oportunidades, ok? Então, uma vez que eu vi que o gráfico está tendo comportamento dentro da minha estratégia, é claro, a estratégia é uma forma de você fazer operações, só que realmente vai te deixar consistente no mercado de opções binárias, é criar filtros de operação e estratégias, mais do que estratégia, desculpa, é também você ter um gerenciamento, tá? Saber o tanto que você pode perder e qual é o objetivo de ganho naquele dia, tá? Então observa que quando esse gráfico começa a fazer topos mais altos do que anterior e fundos mais altos que anterior, ele me mostra uma tendência de alta. Então eu posso tanto operar aqui, quando ele volta, o que era resistência vira suporte, quanto eu posso começar a observar este ponto aqui. O que eu faço quando eu vou fazer essas operações é observar o comportamento. Imagina só, esse gráfico ele lateraliza aqui dentro, tá? Cria um canal que eu posso considerar de suporte e resistência dentro da opção binária. Isso aqui é a micro tendência que me importa, porque eu opero vela por vela, então eu observo vela por vela, onde eu vou encontrar a melhor oportunidade. Imagina só que eu chego aqui agora e esse gráfico está trabalhando aqui, ele dá uma vela verde para cima, ele dá uma vela verde para cima, deixa um paviozinho. Por que o paviozinho é importante? Porque ele está repetindo o comportamento das velas anteriores, tá? Porque se esse gráfico do nada começa a meter velas grandes aqui, ele foge do padrão e alguma coisa que eu não sei o que está fazendo com que ele comece a se comportar diferente. Então isso também é um filtro para mim não operar. Agora digamos que ele está respeitando os padrões, tá? Deu 4 velas vermelhas aqui atrás, agora vai dar mais 4 velas vermelhas aqui na frente. Digamos que eu tracei como objetivo
essa região aqui, tá? Eu acredito que a partir daqui ele não vai passar. Por quê? Se ele está na tendência de alta, ele não vai passar, porque o gráfico nem sempre vai ficar subindo para a vida toda e nem sempre vai descer para a vida toda. Então eu começo a observar agora que essa região que fez ele voltar anteriormente. Então digamos que aqui agora, onde eu estou no gráfico, ele venha, estoura, só que volta para dentro da minha região e deixou um pavio lá em cima. Só que observa só, eu tenho um filtro de operação onde eu considerei essa região como uma resistência, tá? Acreditando que ela bateu uma, duas, está tocando a terceira vez e a partir daqui vai voltar. Então eu faço a minha operação aqui. O que é importante também vocês atentar que é o seguinte, como é um gráfico que está cheio de pavio, ele pode te passar um susto, pode até mesmo abrir uma vela, fechar e a próxima descer, é o que acontece bastante. Por isso eu coloco sempre na extremidade e eu espero a vela ir tocar lá para me fazer minha operação e onde eu trabalho junto com o timing, tá? Eu entro na minha vela na reversão do movimento nos 32 segundos, ou seja, lá para os 40 estou observando a minha vela se formando aqui, do 35 ela está quase chegando na minha região, do 32 se ela estiver dentro da minha região, que no caso é aqui, eu faço a operação para a próxima região. Costuma também, quando ela deixa um pavio assim, eu espero abrir a vela, tá? Ela encostar lá e eu operar para baixo, tá? Acreditando que ela vai derreter a partir desse ponto, tá? Mas lá, vamos observar aqui também o que pode acontecer. Digamos que eu estou aqui aguardando a vela chegar na minha região e o comportamento dela mudou justamente agora, quando eu cheguei no gráfico. Cara, pode acontecer? Acontece demais. Então cabe vocês também observar. Digamos que eu acabei de chegar aqui agora e a minha vela X, quando eu operei, ela estourou. Eu estava aguardando essa vela e ela estourou. E agora? Cara, fica a dica, tá? Esquecer um complemento. E toda vez que eu chego aqui no gráfico, isso acontece, uma vez que eu estou observando o comportamento, que cada vez o topo é mais alto e o fundo vai buscar o suporte anterior, que era a resistência vezes suporte, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar até onde que ela pode ir, tá? Eu identifico quantos toques que tem, para ver se tem relevância aqui, e observo se ela estourar e se eu perder minha operação, até onde ela pode ir. Eu observo até onde ela pode ir, porque conforme ela vai testar o ponto mais alto, ela vai voltar aqui, o que era suporte, o que era resistente vira suporte. Então, caso eu perca aqui, eu já tenho uma operação na hora que ela voltar para recuperar, tá? Mas digamos que a gente chegou aqui, né? Vamos pensar que tudo deu certo, nada deu errado. E a partir desse ponto, ela vai voltar. E é o seguinte, se você tem uma operação, um operacional, você tem que acreditar no que você está fazendo. Seja certo ou errado, você nem sempre vai estar ganhando, vai acontecer dias de perca, você tem que respeitar isso. Então, vamos agora para frente do gráfico, ver isso na prática, tá? Porque a teoria é muito linda, mas na prática é que realmente o emocional está abalado, ela começa a chegar aqui, você começa a ficar com dúvida, será que eu entro ou não entro? Então vamos lá e vamos ver como que seria isso aqui na prática, ok? Então vamos lá, nós estamos aqui na corretora Equioptio. Observa só esse gráfico representando o mesmo desenho que nós fizemos anteriormente, tá? Na aula lá. Observa que eu tenho a marcação aqui em cima, tá? No topo tenho sombras ali. Observando agora, observa o time. Ainda falta uns 40 segundos para finalizar a vela e eu começo a observar, uma vez que eu tenho topos cada vez mais altos, mas não entre uma região aí que eu acredito ser uma resistência, tá? Tá rompendo, mas ainda ela pode voltar. Observa que ela vem de uma tendência de alta, criando topos e fundos. Só que aí, próximo meu time, ela começa a voltar para dentro da minha região. E eu espero ali realmente o time para mim fazer a entrada, tá? Eu dou uma ajustada aqui, tá? E já fico com o dedo no gatilho ali, ó. Lá 38, 37, já está próximo do meu time. Do 32 eu vou lá e faço a minha operação. Viu que ela esticou um pouquinho, mas ainda a gente ficou bem colocado justamente na linha onde que eu deixei, tá? Ela abriu um pouco abaixo da nossa linha, ficou bem posicionado. Observa que o gráfico deixando bastante sombra, então sim, ela pode sim ela buscar em cima, igual está fazendo agora, só que ainda a gente tem 50 segundos ainda rolando na nossa operação, tá? Se a gente perder, eu já olho o porquê que eu perdi, porque tem uma sombra, ela pode completar o corpo da sombra e na próxima voltar. Só que eu acreditei realmente que a partir desse ponto eu ia voltar. Então agora a gente vai curtir a ordem aí, falta ainda 25 segundos para finalizar e vamos torcer, que nos sobra fazer
depois que você fez a sua operação, tá? Tá brigando ainda a taxa. Isso é normal, tá? Observa que a gente ficou bem colocado na ordem, ela abriu abaixo ainda. Falta 8 segundos para nós. E no finalzinho ela derreteu, fechou doji. Só como a gente ficou bem posicionado, então a gente fez uma vitória aí nesse gráfico pra gente, tá? É assim que funciona o nosso operacional. Bacana? Deixa o seu like, compartilha e até o próximo vídeo.